Alunos do primeiro ano da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais essa videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, dando continuidade à unidade 5 que nós estamos estudando, que trata da circulação. Nesta aula vamos dar continuidade ao assunto que nós havíamos começado na aula passada, que trata das bolsas de mercadorias e valores. Na aula passada estudamos mais conceitos e definições, e nessa daqui vamos falar propriamente das negociações, como elas ocorrem no mercado de ações. A negociação, o investimento. É bom lembrar que em toda economia sempre existe um grande número de pessoas que possui algum recurso, alguma sobra, alguma poupança, que não pretende utilizá-lo naquele momento, não pretende consumir, não pretende investir, é uma reserva, é uma sobra. E como não se usa mais guardar dinheiro debaixo do colchão? Nada mais prudente do que aplicá-lo em algum investimento, que além de lhe garantir alguma segurança, também pode lhe proporcionar algum rendimento. Reunindo essas condições, nós temos o que chamamos de um investidor. Você se transforma num investidor, que poderá, a partir de então, fazer uma escolha entre as inúmeras opções de investimento, transformando-o também num especulador. Então, todo investidor também é um especulador, já que você vai mensurar, vai tentar avaliar em qual aplicação você vai investir seu dinheiro, você vai fazer o que nesse momento? Você vai especular, né, com uma possibilidade, com um resultado futuro incerto, né? Então você vai investigar e tomar sua decisão, num futuro que pode não ocorrer. Então você está especulando com o futuro. São 3 os atributos que devem ser levados em conta em qualquer decisão de investimento. Vez por outra, algumas pessoas me questionam, como economista, olha, qual é a melhor aplicação? Onde eu devo investir meu dinheiro? Então, existem 3 atributos que devem ser levados em conta em qualquer decisão dessa natureza. Primeiro, segurança. Segundo, liquidez. E terceiro, rentabilidade. Segurança é o nível de garantia que uma aplicação tem de não se deteriorar. Liquidez é a capacidade daquela aplicação se transformar rapidamente em dinheiro. Tem muita liquidez ou baixa liquidez. Se um título for resgatável daqui a 2 anos, ele tem uma baixa liquidez. Se ele pode ser resgatado a qualquer momento, ele tem uma alta liquidez. E rentabilidade é o percentual de rendimento de uma aplicação. Quanto que rende aquela aplicação? Então, muitas vezes, o investidor está preocupado só com rentabilidade, mas tem esses 2 outros atributos que devem ser levados em conta. Então, a liquidez, a rentabilidade e a segurança. Lembrando o seguinte, não existe, é muito difícil encontrar um investimento que ao mesmo tempo tem os 3 atributos. O investidor deverá fazer um equilíbrio dos fatores que julgar mais importante para o seu objetivo. Então não existe nenhuma aplicação que tenha uma alta liquidez, uma alta rentabilidade, uma alta segurança. Isso não existe. Aliás, se houvesse uma aplicação como essa, todas as demais desapareceriam. Então, só para dar alguns exemplos aqui para vocês. Um investimento aqui em poupança. Poupança, qual que é a rentabilidade dela? Uma rentabilidade baixa. A liquidez é alta, você querendo, você resgata no outro dia. E a segurança é alta também. O governo garante até um determinado valor. Então, qual que é o atributo aqui que você está perdendo? Na rentabilidade. Imóveis. Rentabilidade, em geral, é baixa. Pode até ocorrer, em determinados casos, ter uma rentabilidade um pouco melhor. Liquidez. Liquidez é baixa. Então, às vezes você quer vender um imóvel, você fica muito tempo para vender e não consegue comprador. Então, a liquidez, é baixa. Segurança. Segurança é alta. Nós estamos num país, como nós estudamos, que garante a propriedade privada. Então, ninguém vai te tomar esse imóvel. Então, a segurança é alta. Liquidez é baixa e a rentabilidade é baixa. Fundo de renda fixa. Rentabilidade não é alta, não é baixa, é moderada. Liquidez, em geral, é alta.
A menos que você faça um fundo de renda fixa de longo prazo, mas a liquidez, em geral, é alta. Segurança, em geral, também é alta. Quer dizer, mas a rentabilidade já não é tão boa assim. Ações, rentabilidade. Rentabilidade de ações é considerada alta. Liquidez é alta, você vende uma ação hoje, dentro de 2 dias o dinheiro está na sua conta. Segurança, de que aquele dinheiro não vai se deteriorar, é baixa. Então não tem nenhuma aplicação, que lhe garante todos os atributos. Todos os atributos. Você vai ter que escolher qual atributo que você pode sacrificar. Eles brincam, inclusive, o seguinte, a diferença entre o homem, o peixe e o pássaro. O homem anda bem, mas não nada e não voa. O peixe nada bem, mas não anda e não voa. O pássaro voa bem, mas não anda e não nada. Já o pato, não. O pato anda, o pato nada e o pato voa. O pato anda mal, nada mal e voa mal. Ninguém consegue todos os atributos numa única aplicação. Então você tem que, o investidor deverá optar, o que eu posso abrir mão? Eu posso abrir mão da rentabilidade? Eu posso abrir mão da liquidez? Eu posso abrir mão da segurança? Às vezes é um investimento, eu vendi minha única casa, agora estou na esperança de comprar uma nova casa. Eu posso abrir mão da liquidez? Não, porque a qualquer momento pode aparecer um imóvel para me comprar. Eu posso abrir mão da segurança? Também não. Também não, porque é minha casa, eu preciso de uma outra moradia. Então, o que eu vou ter que sacrificar? Vou ter que sacrificar a rentabilidade. Vamos imaginar que você tem um dinheiro, que você tem um propósito para ele para daqui a 5 anos. Então, o que você pode sacrificar? Você pode sacrificar a sua liquidez, você não vai precisar do dinheiro amanhã. Com certeza, você vai conseguir uma aplicação, já que você sacrificou a liquidez, você vai conseguir uma aplicação que tenha uma segurança um pouco melhor e uma rentabilidade um pouco maior. Ações, normalmente, é aquele dinheiro assim, eu não preciso dele imediatamente. É um dinheiro que, se eu perder, não vai me fazer falta tão grande, eu tenho outras fontes de renda. Então, aí você pode arriscar, certo? E aí você vai sacrificar a tua segurança, muito embora as ações tenham uma liquidez alta, certo? Você não pode ter um prazo certo para tirar, porque pode ser que naquele prazo o mercado não esteja tão bom. Então você vai sacrificar a liquidez, a segurança e vai ganhar, logicamente, em rentabilidade, correndo riscos. Existe também outro conceito que muito se fala, que é o seguinte: renda fixa ou renda variável. Então, renda fixa é o termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui uma regra de remuneração definida no momento da aplicação. Então, você aplica tanto, já sabe que em tal prazo você vai receber tanto. Então, essa é uma aplicação de renda fixa. Você tem um prazo certo e você tem um rendimento certo. Então, por isso que chama renda fixa. E existem as aplicações de renda variável. São aqueles ativos que a remuneração ou o retorno não podem ser dimensionados. Eles variam, positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado. Então, numa carteira de investimento, você tem aplicações de renda fixa e renda variável. E recomenda-se a todo investidor montar uma carteira de investimento. Não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Diversificar entre renda fixa e renda variável. Assim você tem opções na hora que você precisar do dinheiro melhores. Então, normalmente a renda fixa, ela tem mais segurança e mais liquidez. Em compensação, ela tem uma rentabilidade pequena. A renda variável tem uma rentabilidade maior, uma liquidez maior, em geral, mas tem uma segurança pequena. Como eu estava falando no slide anterior. Nenhum tipo de investimento contempla os 3 atributos. Uma outra lição muito importante, que muita gente confunde. Em geral,
né, a taxa de juros nas aplicações financeiras é menor do que a taxa de lucro obtida pelas empresas. Se você perguntar o que é maior, taxa de juros ou taxa de lucro? Muita gente se confunde, acha que taxa de juros é maior. De fato, a taxa de juros é maior quando você vai tomar um dinheiro emprestado. O juro de cheque especial é 10% ao mês. Mas a taxa de juros, eu tenho um dinheiro, eu vou aplicar. A taxa de juros que você consegue no banco, normalmente, quase sempre, é menor do que a taxa de lucro de uma empresa bem administrada. A empresa bem administrada, normalmente, ela tem uma taxa de lucro bem maior do que a taxa de juros. Investir numa empresa, você está concorrendo para receber lucros. Aplicando no banco, você vai estar concorrendo para receber juros. Então, o que é melhor? Você ser sócio do banco ou aplicar no banco? Logicamente, às vezes é ser sócio do banco, porque o banco ganha muito mais, ele ganha em cima dos juros que ele pratica no mercado. Então, taxa de lucro é maior do que taxa de juros. Pode acontecer em raríssimos momentos ser ao contrário. Mas, em geral, taxa de lucro é maior do que taxa de juros. Se fosse ao contrário, se a taxa de juros fosse maior, ninguém ia correr risco, todo mundo ia pôr dinheiro no banco e ficar em casa. Não, todo mundo arrisca, os empresários captam dinheiro nos bancos e investem na empresa para obter lucros maiores. Bom, aqui só para provar isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu peguei uma tabelinha aqui da rentabilidade da bolsa, da poupança e do dólar. Ao longo dos últimos 50 anos, até 2017. Então, é uma média de 50 anos. Olha o que demonstra. Ações, o Ibovespa, rendeu uma média anual de 6,88. Poupança, 0,99. O dólar até se desvalorizou, porque o dólar tem inflação em cima do dólar. Se você tem $1.000, daqui a 10 anos você vai ter $1.000. E aquele $1.000 aqueles $1.000 daqui a 10 anos vão comprar menos do que hoje. Então, em geral, quem aplica em empresas obtém lucro. E a média, a taxa de lucro é maior do que a taxa de juros. Quem compra ações, certo? Se torna sócio de uma empresa e vai ficar com uma parte dos lucros. Porém, é muito importante observar a volatilidade das bolsas a curto prazo. O investimento de ações, normalmente as pessoas falam o seguinte, que é um investimento para você fazer a longo prazo. Por que fazer a longo prazo? Porque, dado que a taxa de lucro tende a ser maior do que a taxa de juros, então vamos imaginar, quem em 1994 investiu R$100, em 2008 ele teria R$515. Notem que o investimento na poupança, ou seja, numa renda fixa, é bem linear, não tem muita volatilidade. Já quem investiu em bolsa, os mesmos R$100 em 1994, em 2008 ele teria R$875. Em 2009 ele teria até mais, R$1.200. O que ocorre é o seguinte, quem investe em ações tem muita volatilidade, muita oscilação. Pode ser que você compre aqui em 98 e venda em 99. Então, você ganhou muito dinheiro. Mas pode acontecer de você comprar em 2007 e vender em 2008 e perder muito dinheiro. Então, a curto prazo, a menos que você conheça muito o mercado oscila muito. Por que eles falam investir a longo prazo? Porque chega um momento a longo prazo, dado que a taxa de lucro é maior do que a taxa de juros, aqui poupança é juro, bolsa é lucro. Dado que a taxa de lucro é maior do que a taxa de juros, a longo prazo ocorre um deslocamento das duas variáveis, das duas curvas. E aí, mesmo que você venda num momento ruim, você vai estar ganhando mais do que
investindo em renda fixa, certo? Que tem um rendimento linear, mas ficou abaixo, ficou para trás. A curto prazo você pode comprar e perder, comprar e perder, comprar e perder, ou até ganhar. Mas a longo prazo dificilmente você vai perder. Por isso que eles falam que bolsas é um investimento mais a longo prazo. Agora vamos lá. Você já está ciente dos riscos e das oportunidades. Então, as bolsas têm muitas oportunidades, mas também nós vimos que tem muitos riscos, as aplicações em renda variáveis. Então, vamos imaginar que você tomou a opção de investir em bolsas, mesmo ciente dos riscos e das oportunidades. Então, você tem duas formas de fazer isso. Primeiro, é investindo num fundo de investimento em ações. Você compra uma cota de um fundo de investimento em ações. Esse fundo vai ser administrado por alguém que entende, por uma corretora, por uma instituição financeira, que vai tentar ter bons lucros, e você tem uma cota. O dia que você quer, você vende aquela cota. Se aquele fundo se valorizou, você ganhou dinheiro. Se aquele fundo se desvalorizou, você perdeu dinheiro. Qual que é a vantagem? Você não tem que se preocupar, fica na mão do especialista. Qual que é a desvantagem? Você paga uma taxa de administração pelo serviço. E outra forma de investir no mercado de ações, em renda variável, é você se cadastrar numa corretora e investir diretamente no mercado através de uma home broker, que é uma plataforma de operação através da internet. Então, ou você investe no fundo ou investe diretamente. No nosso caso aqui, nós vamos estudar como investir diretamente através de uma home broker. Então, a partir de agora, nós iremos conhecer por dentro o funcionamento de uma home broker. Vou fazer algumas simulações, vou entrar dentro de uma home broker no momento que o mercado agora está aberto e nós vamos fazer algumas simulações e tentar conhecer o funcionamento por dentro de um mercado de ações. Pois bem, aqui estamos dentro de um home broker. Isso daqui é parte de um site. No caso, eu entrei numa aplicação minha que eu tenho. Eu sou cadastrado numa corretora. Isso só tem acesso quem é cadastrado numa corretora. E aqui você tem um quadro de como o mercado está nesse exato momento. Então, nós vemos aqui, primeiro, o índice Bovespa, que eu já mostrei para vocês. Nesse exato momento está em 83.500 pontos. Está subindo 2,78%. 2,78%. Pode ver, agora já subiu um pouco mais, 2,81%. Quer dizer, aquelas ações listadas tiveram um aumento e isso refletiu na média, que é o índice Bovespa. No dia de hoje, ele começou com 81 mil pontos, já atingiu 83.598, que é agora que nós estamos no máximo nesse exato momento, poderia ter tá um pouco menos, está subindo 2,81. E aqui embaixo você tem uma série de ações listadas, que eu coloquei aqui algumas da minha preferência. A Petrobras 4, lembrando que toda ação é identificada por 4 letras e um número. Então, Petro 4, no caso aqui, a Petro 4 é uma ação PN, a Vale 3, que é uma ação ON, Banco do Brasil, ação ON, Petrobras, ação ON. Então, tem aqui várias ações, o Magazine Luiza, MGLU 3, é uma ação ON. Nesse exato momento, a maior parte das ações estão subindo, como vocês estão vendo. Hoje é um dia que, inclusive, as ações estão subindo muito. Embora isso, você tem algumas ações, no caso do Magazine Luiza, que nesse exato momento está caindo. Mas é uma ação que subiu muito nos últimos dias, eu que tenho acompanhado um pouco o mercado. Então, essas são algumas ações. Se você quiser, você pode incluir outras. Por exemplo, uma ação da Oi, que desvalorizou muito nos últimos tempos, nos últimos anos. E aí, inclui mais uma, tá certo? 65 centavos. Esse valor aqui não influi nada.
né? É um valor nominal. Amanhã depois eles podem pegar, pô, essa ação aqui, ó, tá R$51, eles dividem por 2. Então, quem tinha 100 ações passa a ter 200. Ela custava 51, passa a custar 25. Então, isso daqui é um valor que está cada unidade naquele momento. Vamos incluir outra, certo? A Embraer incluiu outra. Passa a figurar aqui, ó, nesse exato momento está subindo 9,17. Vou inserir outra. Então aqui é as que eu estou acompanhando, que nós estamos acompanhando. Podem ver que o tempo todo as ações ficam piscando aí. O que quer dizer que cada vez que pisca? Que houve algum negócio daquela ação e que modificou o seu valor. Então uma ação, por exemplo, do Banco do Brasil, BBAS3, ela está agora R$ 29,61. Ela está cotada a isso. Está subindo 1,61, 1,60 aqui em relação ao como ela começou o dia. Quem está comprando está pagando o máximo R$ 29,60. Quem está vendendo está querendo vender por R$ 29,61. Aqui tem o valor mínimo, o valor máximo que ela já atingiu hoje, quanto que ela abriu. Então aqui está mostrando todas as negociações daquela bolsa, o volume de negócio até o atual momento. Então tudo isso daqui, todo investidor, em qualquer lugar do mundo, acompanha pela internet. Lógico que nós estamos acompanhando porque eu estou fazendo isso por uma corretora. No caso aqui eu faço parte de uma corretora. Então vamos imaginar o seguinte: nesse exato momento, eu quero conhecer melhor o que está acontecendo, por exemplo, com as ações do Banco do Brasil, vamos supor, BBAS3. Então, vem aqui detalhes. Nem todos os sites são exatamente iguais, existem algumas, todos os homebrooks são exatamente iguais, tem algumas peculiaridades, mas em geral, os números são os mesmos, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, no caso de uma ação do Banco do Brasil, o quanto ele abriu, o quanto ele fechou ontem, fechou a 29,14, quanto que foi a máxima, 30,21, quanto que foi a média, quanto que foi a mínima. Aqui você tem alguns dados, até no atual momento, são 15 horas e 44 minutos do dia 29 de abril, no dia 29 de abril de 2020. Até esse momento, das 10 horas da manhã, do momento que abriu o pregão até agora, essas ações já foram realizados 48 mil negócios. Isso foi só na abertura. Até agora foram 19.371.000 negócios. Foi movimentado 569 milhões de reais só com essas ações da Petrobras. Mudaram de mãos. No mês ela está subindo 4,48%, no ano ela está perdendo 44%, nos últimos 12 meses ela está perdendo 38%. Isso daqui é só para a gente ter uma noção. Se você quiser, você vem aqui e consegue ver um gráfico também de como estão aquelas ações. Então, no momento, elas caíram muito, agora elas estão voltando a se recuperar, e aí você consegue ter as informações que você quer. E aí, eu quero saber, e as ofertas? Isso que é importante. Então, vamos lá. Colocar as 20 melhores ofertas. E aqui eu vou tentar explicar para vocês como funciona. Por trás de cada uma dessas corretoras, aqui nós temos do lado esquerdo as ofertas de compra e do lado direito as ofertas de venda. Por trás de cada uma dessas corretoras aqui tem um investidor. Então nós não sabemos quem deu essa ordem. Aqui nós sabemos só quem é a corretora. E aqui ele coloca quanto que você quer comprar e que preço que você está disposto a pagar. Mesma coisa do lado da venda. Todas as corretoras que têm ordens de compra, de venda, colocam a quantidade que o seu cliente está disposto
a vender e por quanto está disposto a vender. E o que o sistema faz automaticamente? Ele coloca em primeiro lugar a ordem daquele que está disposto a pagar o maior preço. Então aqui, ó, quem está disposto a pagar mais nesse momento está disposto a pagar R$ 29,52. E esse daqui deu a oferta primeiro, R$ 29,52. Depois vem R$ 29,51, R$ 29,50 e aí vai baixando R$ 29,49. Então a melhor oferta fica em primeiro lugar, o que paga mais, quem está dando a melhor oferta de compra. E do lado direito tem, ao contrário, a melhor oferta de venda. Quem está disposto a vender por o melhor preço, é o mais barato, está disposto a vender por R$ 29,55. Aqui tem R$ 29,56, R$ 29,57 e vai descendo, R$ 29,58. Então, quem fica em primeiro lugar? Em primeiro lugar fica a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. No momento, pode ver que fica mudando o tempo todo, porque o tempo todo tem gente dando oferta e tirando oferta, apagando, recuando, limpando. Você pode colocar a tua oferta de manhã e ir trabalhar, se chegar naquele valor, deu negócio, senão, não dá negócio naquele dia, no outro dia aquela ordem já não existe mais. Então o que acontece é o seguinte, no momento que tem duas ordens que bate o valor, naquele momento deu negócio. Então, por exemplo, que é muito rápido, o sistema não dá nem para a gente acompanhar. Alguém está querendo vender, já mudou. Então a pessoa está querendo vender e o outro está querendo comprar. No momento que duas ordens batem o valor, naquele momento fecha-se o negócio. Uma corretora vende, a outra corretora compra. No final do dia, o cliente as ações vai para o cliente que comprou e sai do cliente que vendeu. E essas ações ficam todas custodiadas, eletronicamente, ficam registradas na chamada CBLC, ficam lá a você, no seu nome. E daqui a 2 dias, se você vendeu, o dinheiro entra na sua conta. Se você comprou, daqui a 2 dias o dinheiro sai da sua conta. Então, quer dizer, não existe a menor possibilidade de alguém manipular esse mercado. Você tem um grande número de compradores, um grande número de vendedores e é um produto homogêneo. Quem está definindo o preço? Oferta e procura. Se de repente surge uma bomba na economia, por exemplo, vamos imaginar, o ministro pediu demissão, naquela hora todo mundo fica incerto e todo mundo começa a vender. Então aumenta as ofertas de venda e diminui as ofertas de compra e logicamente o preço começa a cair. Vamos imaginar, descobriram, a economia saiu com bons indicadores, teve um fato novo. Naquele momento muita gente vai querer comprar, pouca gente vai querer vender e os preços das ações sobem. Então isso fica mexendo o tempo todo de qualquer uma das ações. Então, vamos pegar aqui o Magazine Luiza. Ou vamos pegar uma ação que eu acho que ela tem menos negócios. Essa Qualicorp aqui, exatamente a mesma coisa. 2 milhões de negócios a quantidade. As ofertas. Então vamos colocar as 20 melhores. Pode ver que essa ação já não é uma chamada blue chip, uma ação de grande liquidez. Tem bastante liquidez, mas não tanto. Então aqui, pode ver que já não pisca tanto, já não muda tanto quanto a de uma ação do Banco do Brasil. As melhores ofertas de compra, quem paga mais, vai primeiro. Quem vende mais barato, vai primeiro. No momento que esse junta com esse, ocorre o negócio, certo? Fecha-se um negócio. Então, e isso, dependendo como for, influencia no índice Bovespa. Isto é uma negociação. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu escolho uma ação, vamos imaginar aqui da Oi, certo? Está 63 centavos, 64 centavos. E eu quero comprar. Então eu venho aqui no C, faço uma ordem de compra, e coloco aqui, por exemplo, estou disposto a comprar,
o ativo é o IBR3, lote mínimo. Então, normalmente tem um lote mínimo, mas se você quiser, você comprar uma única ação. Só que a corretagem começa a não compensar. Lote mínimo 100 ações. Qual o preço que você está disposto a pagar? O preço, se eu colocar, enviar aqui a 0,64, pode ser que feche-se o negócio. Estão vendendo a 63, eu estou oferecendo 64 de negócio. Mas eu quero comprar, então eu normalmente eu dou uma oferta menor. Ó. Eu coloco 50 centavos. 50 centavos sem ações seria R$50. Eu faço o envio. Daqui é uma ação muito barata, né? Faço o envio. Então, ó, a minha oferta 0,50 centavos, valor total R$50, vale só para o dia de hoje. Enviado. Enviei a ordem. Certo? Tá lá. Se chegar a 50 centavos, tá 63, dá negócio. Se não chegar, não dá negócio. Vamos supor que eu queira vender. Eu faço a mesma coisa. Então vamos lá, ó, vamos vender. Uma ação da Petrobras, do Banco do Brasil. Vamos lá. Eu quero vender. Ela tá R$29. Mas eu falo, eu penso comigo. Se eu quiser vender agora, eu vendo a 29 e vou conseguir em torno de R$2.900, né? Mas eu só vendo, se eu posso colocar uma oferta aqui, eu só vendo se for a R$39. Logicamente não vai chegar a 39 e faço o envio. Ordem enviada. E aí, se eu quiser, eu acompanho, né, em outro quadro, todas as ordens que eu enviei. Ó. Se está em azul, é porque está uma ordem ainda pendente, não foi? Se ficar verde, é porque já deu negócio. Então tem as várias, a legenda aí para você acompanhar. Mas eu quero desistir dessa ordem. Eu venho aqui e anulo. Ó, cancelamento da ordem. E cancelo. Vem aqui, ó, ficou em vermelho, porque foi cancelada, essa ordem não existe mais. Quero cancelar essa outra. Está cancelado. Então eu posso dar minhas ordens de compra e venda a qualquer instante. Então isso é um home broker. Aqui você tem a tua posição financeira, a sua nota de corretagem, eles te prestam conta de todas as transações. Em síntese, esse é um home broker, é uma plataforma que todo investidor, aqui no caso tem meu nome aqui, eu sou um investidor através dessa corretora, que eu negocio através da bolsa. Eu tenho a informação que eu necessito, quanto que está o preço, quem está comprando, quem está vendendo, e eu dou minha oferta, tanto de compra e de venda, e essas ações vão ficar custodiadas, guardadas num determinado local, certo? Quando eu compro, sai o dinheiro da minha conta, quando eu vendo, entra o dinheiro na minha conta. E eu tenho uma série de acompanhamentos para fazer, e aí é cada um por sua conta e risco. Quem investiu ontem, ou 2, 3 dias atrás, hoje está tendo uma certa rentabilidade. Mas amanhã esse mercado pode virar. Então isso é um home broker, e eu vou ficar aqui à disposição de vocês para algum esclarecimento necessário.